Você pode fechar seus olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graça, Pai, por esse culto, por essas pessoas. Obrigado pela unção do Teu Espírito, Pai, que nos inspira. O Senhor que prescuta cada coração, Pai, sabe de cada necessidade, Pai. Que as palavras que possam sair da minha boca possam ser palavras inspiradas, Pai, para alcançar as vidas naquilo que elas estão precisando, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Foi cantado que Deus é Deus de milagres. Aí eu pergunto a você, você está precisando de um milagre ou de passar por um processo? Porque transformar água em vinho é um milagre. Agora transformar a uva no vinho é um processo. O que é que você está precisando? Talvez você, vou dar um exemplo que talvez você, de uma certa forma, na sua vida financeira você tenha descontrolado e está cheio de dívida ou entrou em um processo onde você ficou cheio de dívida. E talvez você hoje esteja pedindo pelo milagre financeiro. Mas e esse milagre financeiro, querido, talvez não seja bom para você. Talvez seja bom você passar pelo processo. Porque se o milagre chegar, o valor que precisa para você pagar as suas contas, chegar, né? É um milagre que aconteceu. Mas você pode voltar a se endividar novamente. Mas se você passar pelo processo, você vai agora ajustar as suas finanças, vai controlar, vai passar por um processo, vai passar talvez por um pouco de aperto, mas você vai passar por um processo, vai forjar o teu caráter. Você vai aprender a administrar finanças, porque a Bíblia diz que Deus é o Deus de riquezas. Esse é o teu Pai. E você precisa aprender a gerir riquezas. Riquezas chegam na tua mão, porque Deus deseja que nós prosperemos. Você é próspero. E você precisa entender que às vezes esse milagre não vai ser bom. E às vezes é um processo. Mas Deus é um Deus de milagre. Independente da situação em que você se encontra, você agora vai se identificar se você está precisando do milagre ou de passar pelo processo. Mas independente, seja pelo milagre ou pelo processo, Deus está contigo. Para te ajudar, para te auxiliar, para fazer com que a sua situação mude. Você é grato a Deus? Você deveria começar, talvez se você esteja passando pelo processo, começar sendo grato a Deus. Vou dar um exemplo para você. Amanhã você vai passar os seus dados bancários, certo? E eu vou depositar 10 milhões na sua conta. Como você acordaria amanhã? Você pelo menos dormiria, né? Sabendo que amanhã ia cair 10 milhões? Mas eu vou dobrar, eu vou colocar 20. Só que amanhã você não vai acordar. Mas você vai receber os 20, não vai ser amanhã, vai ser hoje. Você quer? Quer dizer que o teu acordar todas as manhãs vale mais do que 20 milhões e você acorda reclamando da vida? Que ingratidão é essa? Para aquele que te deu tudo. Aleluia! Devemos aprender a sermos gratos a Deus. E a Bíblia fala que somos gratos por tudo. Dando graças sempre a Deus por tudo, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia ensina sobre a oração. Jesus ensinou os discípulos a orarem. E os discípulos viam Jesus orando. E eles ficavam curiosos, querendo saber o que Jesus estava falando com o Pai. Na realidade, Jesus nunca orou com os discípulos. Jesus ensina os discípulos a orar. E eles ficavam olhando, querendo saber. E eles chegaram a uma oportunidade e pediram: Jesus nos ensina. Queremos aprender. E na oração do Pai Nosso, existem muitos princípios e ela é uma oração modelo.
Existem vários tipos de orações, por questão didática, é tipo você vai entrar numa farmácia, tudo é medicamento, mas nem tudo tem a mesma aplicação, certo? Existe a oração de concordância, existe a oração da fé, existe a oração uníssona, existem vários tipos de oração. Existe a oração de petição, que você pede com base na palavra. Você chega diante de Deus, por exemplo, quando o advogado vai pedir algo ao juiz, ele vai com base na lei. Ele vai pegar o artigo, aquilo lá, ele vai basear na lei e vai fazer uma petição. E o juiz não tem como negar porque é lei. A verdade é que Deus já te abençoou. E quando você vai pedir, é com base naquilo que Deus já disse a você. Devemos ser gratos, queridos, e dentro dessas muitas orações que existem, uma oração que me chama muito a atenção é a oração da gratidão. Aquela mulher cananeia que recebeu a sua cura, Jesus deixou muito claro que ele tinha vindo para os judeus. Ela não tinha direito. Mas a fé dela, ela disse que das migalhas que caíam da mesa dos seus senhores, ela se alimentava. E aquilo chamou a atenção de Jesus. E Jesus curou ela. A fé dela, para o mundo ou para as pessoas que estão afora, é diferente para nós, com relação quando a gente fala sobre gratidão ou pedir algo a Deus, porque você não pede o que já tem. Deus já nos deu tudo. O apóstolo Pedro fala que tudo que diz respeito à vida e à piedade, Deus nos deu. Quando Jesus, a gente fala sobre oração, e a oração a gente vai pedir, a Bíblia nos ensina que nós pedimos ao Pai em nome de Jesus. Mas Efésios 5, versículo 20, ele diz que nós damos sempre, dá para colocar aqui o texto? Efésios 5, 20. Olha aí, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu já não estou pedindo ao Pai em nome de Jesus, eu já estou agradecendo. Por que eu agradeço? Porque já é meu, porque já me pertence. A gratidão vai mudar a tua vida, querido. Você ser grato e entender que Deus já te deu tudo. As pessoas, muitas das vezes, e se eu pedisse para abrir um outro texto na sua Bíblia, por exemplo, vou pedir para você abrir João 3,16, dá um exemplo. E eu pedisse para você ver, você iria abrir a Bíblia e iria ver, né? Se eu pedisse para você rever, você iria rever novamente. Se eu pedisse para ler João 3,16, você iria ler. Agora, se eu pedisse para reler, você iria ler novamente. Clamar é você pedir algo de forma intensa a Deus ou a alguém. Reclamar é você pedir aquilo de uma forma 2 vezes. Talvez o problema financeiro que você esteja passando, ao invés de você estar orando, pedindo sabedoria, porque a Bíblia diz que é Ele que nos dá força para adquirir riqueza, você está reclamando e você está pedindo para que o problema venha mais intenso. Não cabe no nosso vocabulário como cristãos, diante daquilo que Deus fez, você reclamar da vida. Fatalidades podem acontecer com qualquer um. Ninguém está isento de acontecer certas situações, mas nós devemos aprender com as experiências. Amém. Devemos aprender, isso vai forjar o nosso caráter, isso vai nos amadurecer, isso vai fazer com que nós possamos avançar no reino de Deus, porque você foi introduzido no reino quando você nasceu de novo. Nós entramos em aliança com Deus. Amém. E quando Deus prova, por exemplo, Deus prova a fé de Abraão, quando ele pede Isaque. E Abraão pega dois jovens e o filho e vai para fazer o sacrifício que Deus pediu. E quando ele vai, quando chega num determinado ponto, ele deixa aqueles 2 jovens ali, e olha o que Abraão diz que nós iremos fazer o sacrifício, mas também nós voltaremos. E Isaque, querido, o interessante é que Isaque, por mais novo que ele fosse, ele tinha experiência com relação a sacrifício. Porque ele observou algo que estava faltando. Ele pergunta: pai, tem o cutelo, tem a lenha, mas cadê o cordeiro?
Abraão diz uma coisa que me chama muita atenção. Ele diz: Deus proverá para si. Nós, queridos, como seres humanos, quando nós pecamos lá no Jardim do Éden, que morremos espiritualmente, nós não tínhamos como um representante à altura. Não tínhamos como chegar a Deus. Nós não tínhamos como chegar a Deus. Estavam todos mortos espiritualmente, todos afastados. Quem poderia nos representar? E você entende que nas leis de sacrifício, que foram estabelecidas por Israel e por Deus, quem leva a oferta é quem? Mas quem leva a oferta para o sacerdote? O ofertante. Nós poderíamos ofertar o quê? Aquilo que está lá no Antigo Testamento, como eu posso dizer, é uma sombra de uma realidade. Deus proveu para si. Deus proveu para nós, seres humanos, um sacrifício onde Ele iria entrar em uma aliança conosco e iria nos abençoar. Quantos sabem que o maior abençoa o menor? Quantos sabem que o que Deus proveu por meio de Cristo, porque é tipo você vai no aniversário, quem leva o presente é você. Não é o aniversariante, mas parece que o aniversariante comprou o presente e lhe deu para que você trouxesse. Foi o que Deus fez. O amor de Deus é grande por nós. Deus te ama e tem um plano especial na sua vida, mas é preciso, é necessário você desenvolver uma vida de intimidade com Deus. No dia que você aceitou a Cristo, Davi, queridos, quando a questão de enfrentar Golias, uma coisa que às vezes passa desapercebido, quando ele diz assim: quem é esse incircunciso? Davi, toda Israel estava com medo do gigante, mas Davi tinha consciência de aliança. Ele sabia que tinha uma aliança com Deus. Ele disse: quem é esse circunciso? Para enfrentar o exército de Todo-Poderoso. Nós temos uma aliança com Deus. E Deus tem nos abençoado, tem nos dado tudo. Quando a oração do Pai Nosso, que Jesus ora, Ele ensina aos discípulos: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. O reino já veio, já está em nós. Você não vai orar para pedir o reino. Por isso que a oração do Pai Nosso é uma oração que nós não oramos hoje, porque ela está num período de transição entre a antiga aliança e a nova aliança. Os evangelhos ali, o testamento só entra em vigor quando o testador morre, quando Cristo morre. Cristo vai morrer no final dos evangelhos. A oração é um modelo. E existem princípios que eu utilizo. Jesus não é que a gente vai... o próprio texto às vezes fala que nós devemos usar de vãs repetições para orar. Tem que ser algo que venha do seu íntimo, do seu coração, e algo espontâneo. Então ele diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Como? Na terra, como no céu. Nós estamos aqui para expressar a vida de Deus. Como é que é no céu? Coloca aí para mim Efésios 1:3. Isso é uma posição espiritual em que eu e você nos encontramos. Olha aí: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você já é abençoado. Amém. E como é que eu posso trazer? A Bíblia, a oração do Pai Nosso diz que a vontade dele tem que ser na terra como é no céu. Aqui é como é no céu. Você é abençoado com toda sorte de bênção. E você tem que manifestar isso aqui. É algo espiritual. Nós somos seres espirituais. A fé, ela é inerente ao seu espírito. Amém. Quando você ouve a palavra de Cristo, fé é gerada no teu coração. Amém. E quando você crê, você fala, você confessa. Precisamos aprender a confessar a palavra para receber, para materializar o que é espiritual, que é as bênçãos, porque tudo que você precisa no longo da sua vida, na sua jornada, já está disponível. Aqui, ó. Tudo que você precisa já está disponível, querido. Mas você precisa aprender a manifestar e não reclamar, não entrar em ciclo. A Bíblia diz em Provérbios que nós ficamos presos com as palavras da nossa boca.
E talvez você esteja vivendo ciclos da sua vida porque você está reclamando de situações. Aquelas pessoas que reclamam, ela reclama hoje de uma situação, você vai conversar com ela 2 semanas depois, ela está na mesma situação ou pior. Esse meu carro velho só quebra. Quebrou de novo. Aí você está reclamando que o carro vai continuar quebrando. Porque você está ficando preso com as palavras, com aquilo que você está dizendo. Eu, quando acordo de manhã, eu aprendi algo que eu faço assim. Eu creio que hoje algo maravilhoso e grandioso vai acontecer comigo. Por quê? Porque as coisas boas sempre acontecem comigo. E porque isso é o favor divino de Deus sobre a minha vida. Quando eu acordo, quando vou dormir do mesmo jeito, amanhã vai acontecer algo maravilhoso na minha vida. Por quê? Porque as coisas boas sempre acontecem comigo. Eu não vou me fazer de vítimas. Eu não vou me colocar como vítima, como as pessoas muitas das vezes se colocam, querido. Cristãos que não aprenderam nem ser agradecidos a Deus, porque estávamos mortos espiritualmente. A Bíblia diz que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós temos a vida de Deus. E nós devemos ser gratos. Acordou de manhã, Pai, obrigado pela tua vida. Se eu acordar, vale mais do que 20 milhões. Não há cabimento de você acordar reclamando, olhar para a situação, para o problema, com a dificuldade, e você abrir a sua boca para falar palavras negativas. Muda a linguagem, muda o teu falar, e você vai perceber que as coisas na sua vida, elas vão mudar. Porque você está colocando fé nas palavras, fé naquilo que você está dizendo. Não podemos agir como o mundo age, não podemos concordar. Às vezes você liga um noticiário que não são boas notícias, só sai coisas ruins. E aquilo muitas das vezes começa a entrar no teu coração ou na tua mente, porque a gente vê a insegurança e tanta pessoas morrendo, ou o comerciante que foi morto, ou aquilo que aconteceu, e aquilo começa a dar medo, que você às vezes não quer nem sair de casa com medo. Em vez de você ligar o noticiário para não ser influenciado pelas más notícias, começa a ouvir as boas notícias. E as boas notícias, você quer ouvir Deus falando, leia a sua Bíblia em voz alta. Você vai ouvir Deus falando, Deus te enchendo. Eu tenho um programa que eu gosto muito. E eu estava me programando todas as vezes para assistir. Às vezes eu adiantava as coisas para poder estar naquele momento para assistir, que eu gostava. Mas eu comecei a perceber que aquilo não estava me edificando. E eu disse, rapaz. E aí eu mudei. Quando dá o horário, eu me programo, quando dá o horário para mim assistir o programa, eu pego e boto o louvor bem alto na televisão e fico lá, praticamente 1 hora que eu ficava ali no louvor. Sabe que aquilo é um alívio, um bálsamo. Muitas das vezes você tem que ver o que é que você está colocando para dentro de você, conteúdos. Você passa horas e horas assistindo filme, talvez uma novela, e aquilo só passa coisa ruim. E você não sabe muitas das vezes porque está com aquele mal-estar, porque está com aquele problema, mas é porque o que está entrando na sua mente, no seu coração, e você está ouvindo essas coisas, e você está sendo influenciado. Eu não estou aqui para controlar a sua vida e dizer o que você tem que assistir ou o que você tem que ver. Eu estou te dando uma orientação que você que vai fazer as suas escolhas. Porque Deus respeita aquilo que você escolhe. Deus não criou marionete que vai ficar ali, vá para a direita, para a esquerda. Você é livre. O que deve sair de nós é a espontaneidade. Devemos ser espontâneos para Deus, para orar, para ter um momento de comunhão talvez com qualidade. Precisamos buscar a Deus de uma forma intensa. Se você está querendo que as coisas mudem, você precisa mudar, porque o comportamento que você está tendo, se ainda não mudou, ou se está indo de mal ao pior, se as coisas ainda continuam do mesmo jeito, você percebe que precisa intensificar. Se você está, Jesus quando foi para o Getsemane, para orar, e chamou os discípulos, e os discípulos vieram para orar com ele, para estar perto dele, a agonia da alma que Cristo tinha naquele momento. O Mel Gibson, que passou o filme dele falando sobre o sacrifício, acho que o nome era esse, era? De Mel Gibson? A Compaixão, né?
Paixão de Cristo. Ele passou tanta coisa que teve pessoas que chegaram até a morrer. Relatórios de pessoas que morreram ao ouvir o filme, de tanto sofrimento que Cristo teve, e ele estava passando algo físico. O sofrimento maior era a separação do Pai que Cristo nunca tinha tido. Quando ele vai lá para aquela cruz, e o Pai vira para ele. Então, essa comunhão, essa intimidade, foi restaurada para nós. Quando você aceitou Cristo Jesus, a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Seu espírito foi recriado, as funções do seu espírito estão ativas, consciência, intuição, comunhão. E eu tenho que desenvolver essa comunhão com Deus todos os dias, ser grato a Deus. E quando eu falo gratidão, querido, gratidão é algo que você tem que praticar. É como uma fé, é um exercício. Quando a gente colocar qualquer duas pessoas aqui e perguntar quem tem mais músculo do que entre essas duas pessoas, ninguém vai ter mais músculo do que ninguém, mas tem músculos exercitados. Talvez a pessoa esteja mais forte, a outra esteja mais fraca, mas porque aquela pessoa exercitou o seu corpo. Então, quando a gente fala sobre fé, nós devemos exercitar a nossa fé. E deve ser algo constante, mas gratidão também porque vai ocorrer situações aonde vai levar você a ser ingrato ou a reclamar de uma situação, mas você tem que se policiar. Você não deve abrir a sua boca para reclamar das coisas, mas você deve abrir a sua boca para agradecer pela experiência. E nós devemos entender que nós não devemos usar o nome de Deus em vão. Não devemos usar o nome de Deus em vão, querido. Devemos ter essa consciência. E quando eu falo sobre usar o nome de Deus em vão, me lembro de Moisés, quando Deus aparece lá na sarça ardente para ele, e Deus pergunta, Deus orienta ele e fala para ele ir libertar os egípcios. Os hebreus, que haviam mais de 400 anos que estavam escravizados lá, e havia um clamor entre eles lá para serem libertos. De Deus ouve o clamor, e Deus pega Moisés para que ele vá libertar o povo. E Moisés pergunta algo a Deus: o que é que eu vou dizer ao povo? Quem está me enviando? E ele disse: o eu sou está te enviando. Diga: eu sou está te enviando. Bota aí, 1 Coríntios capítulo 6, versículo, se eu não me engano, 17. Por gentileza. Olha aí. Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito. Nós somos o que com Deus? Eu não vou dizer que eu e Deus somos prósperos. Eu vou dizer: eu sou próspero, porque eu sou um com Ele. Eu não vou dizer que eu e Deus somos curados, porque eu sou um com Ele. Então eu digo: eu sou curado, porque eu sou um com Deus. Nós não vamos usar o nome de Deus em vão. Eu não vou dizer: eu sou um pecador, porque eu sou um com Deus. Deus não é pecador, então eu não posso dizer isso. Percebe que coisas que nós falamos, muitas das vezes, não condiz com aquilo que nós somos? Precisamos aprender, e é um versículo que fala que nós nos unimos ao Senhor e somos um com Ele. Nós devemos nos policiar com as confissões ou com aquilo que está saindo da nossa boca, porque muitas das vezes estamos ficando presos ou passando por situações porque estamos falando de uma forma negativa, e não de uma forma que Deus queria que nós falássemos. Eu sou próspero. Isso se manifesta. Você tem que falar com fé e convicção, querido. Você não tem que ter dúvida disso, não. Porque o maior abençoa o menor. A aliança foi feita por Deus. Deus que trouxe a oferta para mim e para você. A oferta que Deus trouxe é a oferta pela tua cura. A oferta que Deus deu para que você ofertasse a Ele é a oferta da tua prosperidade, é a oferta da tua paz. A paz que excede todo o entendimento. Ei, eu ando em paz, num mundo de caos, num mundo de confusão, num país que está desorganizado. Eu tenho paz, eu tenho alegria que vem do Espírito, porque foi Deus que me deu.
Se eu andar com esse entendimento, as coisas vão começar a mudar. A prosperidade vai começar a se manifestar. Porque eu vou declarar aquilo que eu sou. Eu sou. Porque Deus é. E eu sou um com Ele. Então eu sou. Eu não vou usar o nome de Deus em vão. Mas eu vou usar naquilo que Deus disse que eu sou. Isso é confissão, isso é certeza. Isso é mudança de mentalidade. É você entender a vontade de Deus. E a vontade de Deus, quando diz lá em Efésios 5:20, é que é dando graça sempre. É agradecendo sempre. Sempre grato. Eu tenho. Porque Deus me deu, já me pertence. Eu não vou usar, querido, a questão de eu pedir a Deus, Deus me cura. Não, queridos. Eu já sou. E a declaração disso todos os dias, com certeza, com convicção, vai fazer com que isso se manifeste. Teve uns dias atrás que eu estava com uma dor muito grande debaixo do pé, e quando eu acordava, eu mal podia ficar em pé. Mas algo não estava errado. Eu dizia, mas Senhor, o Senhor tomou sobre si todas as minhas dores, naquela cruz. Senhor, o Senhor proveu para si o sacrifício, não foi eu que ofertei, o Senhor me permitiu que fosse um representante por nós. Jesus levou. Essa dor não pode estar aqui não, tem alguma coisa errada. Sabe que a Bíblia diz resistir a... Tem que haver uma resistência. Não é no primeiro momento que você começa a declarar algo que as coisas se manifestam assim, não. Mas se você perseverar, crendo, confessando, dizendo que aquilo que Deus disse, eu sou curado. E eu andava lá e estava doendo, mas eu sou curado, porque a Bíblia diz. Querido, teve um dia que eu acordei que eu nem mais percebi, porque a dor já não mais estava ali. A fé funciona, mas você precisa fazer algo, você precisa declarar isso com certeza e convicção. Você precisa ouvir, a fé vem pelo ouvir, não pelo fato de você ter ouvido. É algo de continuidade. Quanto mais você se expõe a essa palavra, quanto mais você ouve, ouvindo, fé vai sendo gerada, até que isso vai dar um salto de dentro de você e a coisa se manifesta e você diz, epa, cadê a dor? Cadê a dor? Não tem mais, porque eu fui curado. É desse jeito que funciona. A fé, a cura, ela pode se manifestar de duas formas. Gradativamente ou instantaneamente. A gente percebe e é triste a gente ver grandes referenciais da palavra da fé, às vezes morrendo de uma maneira precoce. Eu não estou aqui para criticar, mas a mesma maneira que a pessoa que recebe a fé através de uma imposição de mãos, ou alguém ministra para ela, e ela com a fé dela crê no que está sendo falado e recebe, é a mesma forma que o ministro que está aqui pregando sobre cura. Ele tem que exercer fé, ele tem que crer na palavra, ele tem que ter cuidados. Precisamos entender que não podemos ser negligentes com o nosso corpo, porque o corpo é o meu pelo qual nos dá legalidade de estarmos aqui. O espírito é o meu pelo qual eu tenho contato com Deus, comunhão com Deus. A mente é vontade, emoções e sentimentos. E a única instituição no mundo que investe no seu espírito se chama igreja. Você vê academias, você vê faculdades, você vê colégio, você vê muitas coisas sobre ensino para desenvolver a sua mente, seu intelecto, o seu corpo, as modalidades de esporte, de competições para que você possa chegar ao seu apogeu. Mas a igreja, ela investe no seu espírito. Igreja é algo que nasceu no coração de Deus. Você precisa se congregar, você precisa se expor a essa palavra. E é através de quando você se expõe que luz e entendimento chega. Luz e entendimento chega, é como se você estivesse em um quarto na sua casa e de repente estava tudo escuro e de repente a luz acende e você começa a ver que as coisas estão desorganizadas. Aquilo não era para estar ali, ali está sujo. E quando a luz chega, é o momento de você começar a fazer a limpeza. É o momento de você começar a organizar a sua vida. Porque você vai se cansar de fazer confissões vazias, da maneira que muitas pessoas fazem, e dizer que a palavra da fé não funciona. Pessoas se cansam, porque não é louro que é biscoito não, querido. Não é repetição, não é porque o ministro está dizendo, diga isso, e você começa a repetir e não vê nada mudando. Você tem que ter certeza no seu espírito, no seu coração, daquilo que você está falando é a verdade.
Convicção no seu coração traz manifestação. Enquanto você não estiver convicto, enquanto você não se encher dessa palavra de uma maneira tal que você não tenha nenhuma dúvida do que você está falando, ainda não chegou no ponto. Mas vai chegar o ponto quando você se expõe à palavra. É necessário você se congregar, é necessário você estar na igreja, é necessário você ter comunhão com seus irmãos, para você estar ouvindo. Deus está falando. Deus está falando para você, Deus está te orientando, e você precisa estar atento e não estar com a alma tão agitada, preocupada com coisas do mundo. Você precisa se preocupar com as coisas do teu Pai. A Bíblia diz que devemos buscar primeiramente o reino. Se você, existe uma ordem cronológica aqui, primeiro o reino e as demais coisas nos seriam acrescentadas. O reino é a sua justiça. A justiça é Cristo em nós, do reino. Ele é a garantia. Você não precisa ofertar, Deus ofertou por você. Deus ofertou por você pela sua cura. Deus ofertou por você para a sua prosperidade. Deus ofertou por você para lhe dar vida, porque você estava morto e Ele te deu vida. E essa vida é uma vida abundante. Enquanto nós não entendermos o princípio do que foi feito, dessa realidade espiritual, do que aconteceu de nós, nós não vamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos renovar a nossa mente, entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus quer te levar a um nível maior hoje à noite, para você avançar. É tempo de, talvez esse tempo que você esteja parado, é como uma flecha que está se recuando, mas ela não recua para trás com algo negativo, mas é um princípio de ser lançada mais longe. Deus quer te levar a lugares onde você, na sua capacidade, jamais conseguiria. Não é na tua força, não é na tua habilidade, não é porque você tem um diploma, mas é pela vontade de Deus que quer te levar a lugares onde você vai ministrar a palavra, onde você vai ser uma testemunha ocular dos milagres que a gente estava falando, que estava pedindo, porque você é um milagre. Você não era para estar aqui. O diabo já tentou quantas vezes dar um ponto final na tua vida? Quantos livramentos? Isso é livramentos que você sabe, querido. Porque existem livramentos que a gente nem sabe, às vezes as pessoas contam para nós. Livramentos que Deus te deu e hoje você está aqui. Eu não vou olhar porque teve uma pandemia e eu estou aqui. Não, queridos. Se você está aqui, existe um porquê. Se você ainda está vivo, existe um porquê. Não negligencie. Não negligencie a graça, não negligencie a vontade de Deus, não negligencie aquilo que Deus fez e permitiu que você estivesse aqui. Existe um propósito maior para você cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa e perfeita para você. Existe a vontade, querido, quando a gente fala sobre salvação, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é a vontade coletiva de Deus para toda a humanidade, mas existe uma vontade específica para a tua vida, o porquê você nasceu, o propósito para qual você nasceu. O mais trágico na vida não é a morte, mas é viver uma vida sem propósito. Tem gente que já foi e não sabe nem por que foi. E tem gente que está aqui e não sabe nem o que está fazendo. Você sabe por que você está aqui? Existe um porquê de você estar vivo. É hora de você se debruçar numa pessoa que chama-se Espírito Santo. Ele é quem revela. Quando eu usei o texto de 1 Coríntios capítulo 6, existem atributos que são exclusivos de Deus. E quando eu disse, eu sou curado, Deus não tem doença. Quando eu sou próspero, Deus é próspero, é dono da prata e do ouro. E se eu e ele somos um, eu posso dizer, eu sou próspero. Mas existem coisas que são exclusivas. Deus sabe de tudo, eu não sei de tudo. Mas existem os dons. Palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento. Que são fragmentos de coisas, no que diz respeito à palavra de sabedoria, que Deus te revela com relação ao teu futuro. Mas essa revelação de Deus com palavra de sabedoria com relação
ao teu futuro, é para quem vive na intimidade. É para os íntimos. Não é para quem está vivendo aí, não sabendo o propósito da sua vida ou por que está aqui. É para quem vive na intimidade. É para quem vive de joelho buscando. É para quem vive dizendo: Pai, obrigado, porque eu estou vivo. Pai, qual é o propósito? Espírito Santo, me ensina, me guia. A Bíblia diz que Ele te guiaria a pastos verdejantes, as águas tranquilas. Ei, você nasceu para o sucesso. Fracasso não faz parte da tua vida. Não tem nada a ver com essa questão de, como às vezes há uma crítica, de teologia da prosperidade. Ei, meu pai é próspero. E eu e ele somos um, e eu sou. Posso estar sem R$1 no bolso, mas eu sou próspero. E ele diz: aonde eu colocar as mãos, aonde vocês colocar as suas mãos, prosperará, querido. O negócio que você está fazendo, talvez a gente quer abrir um negócio, quer fazer algo, e a gente procura tantos especialistas na área. Vou fazer uma consultoria. Sabia que, eu pergunto a você, vender rapadura no deserto é um bom negócio? Sem a água, viu? Só rapadura. É um bom negócio, sim ou não? Olha, se for uma direção do Espírito, se for uma direção de Deus, por isso que nós às vezes queremos fazer coisas e não consultamos a Deus. Estamos sempre dispostos a ouvir aquelas pessoas que são experientes, aquelas pessoas que estão no ramo, elas entendem, então vamos ouvir o consultor, ele vai fazer uma consultoria, vai te dar tudo mastigado. Mas eu pergunto, essa é a vontade de Deus? Porque se nós não fizermos aquilo que Deus quer, querido, nós vamos nos frustrar. Deus, Ele financia os planos dEle, não os teus. Talvez você tenha planos que não são os planos de Deus. Jesus, quando diz que pediria, Jesus falando que pediria ao Pai, rogando ao Pai para que enviasse outro Consolador, era outro da mesma essência, da mesma natureza. O Espírito Santo da verdade que nos guiaria. O Espírito Santo está para te guiar, para te orientar. Podemos evitar problemas se tivermos os ouvidos do Espírito atentos a que Deus está falando. Deus está falando com você, querido. Preste atenção no que você está fazendo, no que você está planejando para a sua vida. Você não é algo que nós devemos ser tão negligentes ou agir de qualquer forma. É a minha vida. É a minha vida, é o projeto de vida, é aquilo que eu tenho, então eu tenho que ter cuidado. E Deus quer te levar a lugares que talvez você não consiga ir naturalmente, na sua força e habilidade. É momentos de comunhão, de intimidade, que Deus vai revelar. Lembra que eu não sei de todas as coisas, mas existem fragmentos, porque na palavra de sabedoria Deus traz uma palavra de conhecimento, Ele revela porções, Deus sabe tudo. Eu que sei que planos tenho a teu respeito. Sabia que esses planos Ele quer revelar para você? Ele quer ter momentos de comunhão. Sabia que Adão e Eva, na variação do dia, eles iam conversar com Deus, ter comunhão com Deus? Qual é o momento no dia que você vai ter comunhão com Deus? Ou você para no mundo agitado, onde as informações é infrações de segundo, é trabalho, é faculdade, é menino, é colégio, é boleto para pagar, e a gente tem tempo para tudo, mas você não consegue gerir o seu tempo para dar um tempo para Deus, porque não é gastar tempo com Deus, é investir. Jesus, quando ele estava aqui, e a gente percebe que ele tinha muitas retiradas e passavam a noite toda orando. Querido, quando ele chegava de manhã com a comunidade, com aquelas pessoas, que os discípulos chegavam, apareciam os problemas, as coisas eram fáceis. Porque o tempo que ele investiu em comunhão, fazia com que as coisas ficassem mais fáceis. Você está investindo ou empreendendo tanta força nas coisas,
E está esquecendo que você poderia investir menos esforço, simplesmente conversando com ele. Às vezes é um concurso que vai se fazer, e você vê lá o roteiro lá para estudar. Sabia que momentos de comunhão com Deus, o Espírito te impulsiona a estudar o que vai cair. E você chega lá e diz, rapaz, prova fácil. E olha que eu não estudei tudo. Mas é para estudar tudo, né? Mas eu estou falando que comunhão com Deus, você crê em coisas para você, querido. Às vezes é um concurso que só tem uma vaga. É minha. Não negocia. Firme, confissão. Aquilo que você está falando, agora, confessar que é sua vaga, requer também responsabilidade. A fé, ela não é irresponsável. Quando eu creio que eu vou passar, eu também creio que também tenho que estudar. Porque Deus é justo. Você não estudou nada, o camarada lá mesmo que ele não seja cristão, seja ímpio, estudou a matéria todinha, fez, e Deus, não, vou botar meu filho. Não, você não estudou, dessa vez não é sua não, essa vaga não, é dele. Porque Deus é justo. A chuva cai para quem? Só para os crentes? Só para os cristãos? Para todos. Deus é justo e justificador daqueles que creem em Cristo. Nós somos justificados. Eu sou santo. Deus compartilha. Olha, não usar o nome de Deus em vão, né? Eu falei, né, que somos um com Ele. Deus compartilhou a sua santidade. Por isso que eu digo, eu sou santo. Deus compartilhou a sua justiça. Por isso que eu digo, eu sou justo. Não sou pecador. Isso não quer dizer que você não peca. Pecado é algo eventual na tua vida. Não é uma prática. As pessoas no mundo, elas vivem na prática. Elas praticam o pecado. A consciência dela, é tanto para você ter uma ideia, que quando você peca, quando eu falei que as funções do Espírito, elas foram restauradas quando você aceitou Cristo, porque o teu Espírito foi recriado, quando você peca, não é, a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da morte, da justiça, ou do juízo, né? E quando você aceita Cristo Jesus, a consciência ela é ativada, e agora quando você peca, a consciência, não é o Espírito Santo dizer, ei, você pecou, não, é a sua consciência, porque Deus compartilhou a sua natureza, eu tenho a natureza dele, e o pecado é algo eventual na minha vida, não é uma prática, isso é um princípio e um entendimento de que você nasceu de novo, porque quem vive na prática do pecado, a consciência dele está cauterizada, ele não está nem aí, e você não, você quando peca, a sua consciência acusa. É aquela pessoa que vai tomar café, e tem pessoas que tomam café muito quente, o cara vai tomar o café, mas tem pessoas que estão com a língua tão cauterizada que elas pegam o café quente e botam assim que a gente, rapaz, que é isso? Mas ele cauterizou, não foi do dia para a noite, mas foi um processo. Quem vive na prática, ou que peca, se você não confessar, ou você restabelecer a comunhão, por exemplo, o seu filho, ou quem tem filho aqui, quando você passa uma orientação para o teu filho que ele erra, e você diz, olha, não faça isso, e ele faz, ele errou com você, mas ele deixou de ser filho? Não. Então não é um pecado em si que vai nos tirar a condição de filho, mas eu quebrei a comunhão, e a comunhão precisa ser restabelecida, é reconhecer e falar com Deus, precisamos desenvolver a comunhão, e isso é algo diário, querido. É uma prática, é um exercício. Nem todo dia você acorda de bom humor. Mas eu creio que algo maravilhoso vai acontecer hoje. Porque sempre as coisas boas acontecem comigo. Por quê? Porque é o favor de Deus sobre a minha vida. Essa é a minha confissão. Eu parei de reclamar. Eu cortei coisas na minha vida que faziam anos e anos. Porque eu reclamava e eu não sabia porque aquela coisa não mudava, e na realidade eu estava pedindo para que viesse mais forte, e vinha mais forte, e eu reclamava, e eu disse, rapaz, meu Deus, me ajuda, o que está acontecendo? Até que a luz chegou. Amém. E quando a luz chegou, a confissão mudou. Amém.
Agora é agradecer, não é reclamar. A Bíblia diz que é dar graça sempre por tudo, e é por tudo, querido. Quando você está com um problema financeiro, você não vai dar graças ou agradecer pelo problema financeiro, mas vai agradecer a experiência que você vai aprender com aquela situação, com a habilidade que Deus te deu para adquirir riquezas, com a força, com o conhecimento, com a sabedoria que Ele me deu, para que eu possa, com o conhecimento que eu tenho, sair dessa situação. Eu dou graça por isso, não vou dar graça pela coisa ruim, mas pela experiência. Se é um problema no seu relacionamento como casal, eu não vou dar graça pelo problema, mas pela maturidade, pelo conhecimento da palavra, pelas instruções que eu tenho recebido, eu começo a mudar a confissão e não reclamar, porque quando você reclama a coisa piora. Você entra em um ciclo e não consegue sair dele. Entra num, vai no outro. Sabe por que tantas comunidades cristãs a gente vê as pessoas, são as pessoas que mais reclamam? E não sabe por que estão passando por isso e ficam, Deus, cadê? Deus, e se cansam de pedir a Deus, porque às vezes a gente somos pessoas, você pode ser uma pessoa um pouco contida, e às vezes você não reclama para as pessoas de problemas. Você é aquela pessoa que absorve, né? O problema é meu, não tenho que estar falando com ninguém, e fica na sua. Mas tem pessoas que ao invés de reclamar com outras pessoas, elas vão para Deus. Mas Deus, toda quarta-feira eu estou no culto. Eu estou fazendo as coisas corretas. Por que está acontecendo comigo? Querido, não é o que você faz que Deus vai te abençoar, não. Não é o que você está fazendo, não é a tua conduta, não é o teu comportamento. Porque a oferta, não foi você que deu, Deus deu a oferta por você. É você crer no sacrifício, é crer no que foi feito. É você mudar a sua confissão, é você ter um entendimento de quem você é em Cristo. É porque nele a bênção que estava sobre Abraão, que a Bíblia fala que não era para a descendência, mas era para o descendente, que é Cristo. Cristo é o descendente e eu estou nele. Então nele eu sou curado, nele eu sou próspero, nele eu tenho paz, nele eu tenho alegria, nele eu manifesto essa vida que está dentro de mim. Eu preciso manifestar a vida de Deus, o caráter, a bondade, aquilo que Deus tem. E Ele compartilhou. É por isso que eu digo que eu sou próspero, é por isso que eu digo que eu não uso o nome de Deus em vão, eu digo eu sou santo. Porque Ele nos fez aquele sacrifício, aquela oferta que eu e você, que lá Ele diz, lá no Antigo Testamento para Abraão, que o menino ficou preocupado, pai, está faltando, cadê a oferta, o sacrifício? Aí Ele diz, Deus proverá para si. A humanidade não tinha como. Nós estávamos completamente condenados. Mas a Bíblia diz que o amor de Deus, o ágape, aquele que simplesmente ama, nos alcançou. E que resposta eu estou dando a essa graça? Que resposta eu estou dando a este amor? Que tipo de vida eu estou vivendo? Com aquilo que eu recebi. Eu recebi tudo. A mulher cananeia veio pedir. Porque ela não era para ela. Ela não fazia parte da família. Você faz parte da família. É diferente. Você agora agradece. Pai, obrigado. Porque eu sou curado. Pai, obrigado porque eu sou próspero. Pai, obrigado pela paz que excede todo o entendimento. Que está disponível. Porque lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, falando sobre o fruto do Espírito. E não o fruto do Espírito Santo, mas o fruto do Espírito recriado. Algumas Bíblias até o pode estar maiúsculo ou minúsculo lá, mas o Espírito que está falando ali, que é pneuma, é o Espírito humano. E ele fala sobre o fruto. E ele diz que eu recebi o amor de Deus, fala sobre o amor, alegria. Olha, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E com estas coisas não há. Tudo isso está dentro de você. O responsável para manifestar a paz é você que é o árbitro.
Mas no seu cotidiano, na sua vida, onde você trabalha, ou o que você faz, virão situações para roubar a tua paz. O choro do menino tira a tua paz. Mas você pode decidir andar em paz. O amor de Deus está dentro de você, querido. É o ágape. Amor não é sentimentos, é uma decisão. Eu decido amar. Eu decido perdoar aquele que tem me ofendido. Porque no Pai Nosso, ele diz, olha, se você não perdoar quem te ofendeu, vosso Pai também não vai te perdoar. Mas essa condição para perdoar não seria com o amor humano. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Primeiro Deus nos deu o seu amor. E com esse amor eu tenho condição de perdoar. Eu tenho condição de dar a outra face. A face do amor. Não é a face onde você vai revidar ao que a pessoa está te fazendo de mal. Às vezes a gente tem que parar um pouco para agir até mesmo com compaixão. Por que essa pessoa está me tratando assim? Como foi o dia dela? O que é que ela está passando? Só em você parar um pouco para refletir, já vai liberar um pouco você para liberar perdão para a pessoa. Mas se você começar a se auto-justificar, quem é essa pessoa? Por que está me ofendendo? Eu não fiz nada. E você começa a se auto-justificar, você começa a se irritar e muitas vezes, em vez de manifestar o amor, você manifesta o ódio. É preciso você entender e perceber que isso está dentro de você. Sou eu que manifesto a paz. Existia uma paz, lá em Atos capítulo 12, que Tiago tinha sido degolado, e Pedro era a bola da vez. E ele iria ser morto no outro dia, querido. Pedro ia ser morto no outro dia. Mas a Bíblia diz que, lá depois você pode até conferir o texto, que a gente não vai ler, que é o capítulo 12, eu não sei nem se meu tempo já... Então a Bíblia diz que a igreja ora de forma incessante pela vida de Pedro. E a Bíblia diz que Deus dá ordem ao anjo para libertar Pedro. E a Bíblia diz que quando o anjo chega lá, queridos, para libertar Pedro, Pedro está entre os soldados, e a Bíblia diz que o anjo cutuca Pedro. Pedro estava dormindo. Falar que nem um nordestino. Ei, macho, Pedro estava dormindo, o cearense, né? Macho, estava dormindo, sabendo que ia morrer no outro dia. Que paz era essa que estava no coração de Pedro, querido? É a paz que excede todo o entendimento. É a paz que está dentro de você também. E que você deve manifestar isso. Vai haver situações para você não andar em paz, para tirar essa paz. Mas eu decido andar em paz. Tem coisas que vão tentar tirar a tua alegria. Como a gente olha para Efésios, quando Paulo fala, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos. Paulo estava em prisão, estimulando aos cristãos de fora. No sofrimento da prisão, ele estava lá, encorajando aos irmãos. Se alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos. Talvez a gente está com uma situação, e às vezes você, não sei se acontece com você, você está passando por um problema, e vem pessoas com aquela situação, para se aconselhar com você. E você, rapaz, se eu aconselhar essa pessoa... Paulo estava preso, estava estimulando aos irmãos, ele estava passando por um momento difícil. Você é aquela pessoa que vai estimular vidas, pessoas, aconselhar. Deus te levantou para ser como um farol, para dar norte para as pessoas que vão chegar diante de você, e você fica perguntando, mas por que essa pessoa está falando comigo, está se abrindo, a pessoa começa a falar, do nada se abre para você a vida toda, e você fica olhando assim. Saiba que você tem algo dentro, precioso, que manifesta a vida, que manifesta a paz, que traz para aquela pessoa uma tranquilidade. Só em estar perto de você, aquela pessoa já está em paz, porque você carrega algo dentro de você, precioso. Eu preciso ter, querido, isso precisa ser desenvolvido por nós.
é uma consciência de filho. Que eu sou filho, que eu sou próspero, que eu tenho a paz, que eu tenho alegria, que eu tenho a bondade de Deus. E essa consciência me permite viver em um mundo tão agitado, em um mundo tão cheio de situações difíceis, eu andar como rei. Viver como rei. O rei, ele domina. Eu domino as circunstâncias. Porque nada vai tirar a minha paz, nada vai tirar a minha alegria, nada vai tirar aquilo que Deus me deu e colocou dentro de mim. E eu vou manifestar todos os dias, porque eu sempre digo, algo maravilhoso vai acontecer hoje, em mim, ou comigo. Por quê? Porque as coisas boas sempre acontecem comigo. As coisas boas sempre acontecem comigo. E isso é o que? É o favor divino. É o favor do meu Pai sobre a minha vida. Essa é a minha confissão ao levantar. Essa é a minha confissão ao dormir. Ei, eu creio que amanhã é algo grandioso. É algo maravilhoso que vai acontecer. Por quê? Porque é o favor do meu Pai. Porque as coisas boas sempre, elas sempre, não é de vez em quando, não é esporadicamente, mas sempre acontece. Coisas boas. Essa é uma confissão que deve estar nos seus lábios. Uma certeza. Não é vítima. Oh, de novo. Meu carro quebrou de novo. Outro boleto, meu Deus, só chega a conta. E as contas não param de chegar. Mas quando eu creio no que Ele disse, não importa o que o mundo vai dizer, não importa o que o meu amigo experiente na situação vai dizer, não importa o que o consultor vai dizer. Ei, mas ele disse assim, por exemplo, vai vender rapadura no deserto. Você vai sem medo, porque sabe que vai ser um sucesso, que você vai, é um canal para você se enriquecer materialmente. A maior riqueza que você pode ter, ela está no teu espírito. A riqueza que Deus deu para nós, ela é igualitária para todo mundo no que diz respeito ao espírito. Todo mundo recebeu isso. Quando a gente fala sobre prosperidade financeira, a gente fala sobre renovação da mente. Eu preciso renovar a minha mente para desenvolver a prosperidade financeira. Mas o principal é aqui, ó. Você precisa ter um bom caráter. Você precisa ser justo nos negócios que você está fazendo. Porque se você for injusto, as coisas não acontecem. Porque você mesmo está sabotando. Então você começa a mudar por dentro. Você é uma pessoa boa. Você não é uma pessoa que vai fazer uma troca. Você não é uma pessoa que vai fazer um negócio, simplesmente vai fazer porque você quer lascar o outro. Ixi, aqui eu vou me dar bem. Não tem nem pena da pessoa. Aleluia. Seja justo. Rapaz, esse negócio é muito bom para mim. Eu não vou querer esse dinheiro todo, não. Vou fazer por menos. E não querer ser ganancioso. Tirar proveito, talvez, da inocência do outro. Que não sabe fazer negócio e você agora vai fazer um negócio que vai prejudicar as pessoas. Nós devemos ter a consciência que somos canais de bênção. Quando você faz um negócio, você é abençoado. Mas aquela pessoa que está fazendo com você também tem que ser. Não talvez por causa dela, mas pela natureza sua. Se ela for cristã, nem se fala, né? Mas se ela não for, é a sua natureza. É a natureza do Pai. É o que eu carrego dentro de mim. É a vida dele, é a bondade dele. E eu tenho que agir com justiça, tenho que agir com bondade. Fazer os bons olhos, aí você começa a ver a prosperidade chegando. Você começa a ver as coisas se manifestando. Porque você mudou a confissão. Porque agora você tem a consciência de quem você é. Que você não usa o nome de Deus em vão. Porque você sabe que você é próspero. Porque Deus compartilhou a prosperidade dele. Deus compartilhou a prosperidade dele, querido. Você tem que prosperar. Evangelho é progresso. Não estou dizendo aqui que você não vai passar por dificuldade, não. Eu não estou falando do fantástico mundo do Bob, não. Eu estou falando de realidade. De coisas que você pode viver. Que você pode desfrutar.
Mas é uma decisão sua, de crer no que está escrito, de você agir, uma consciência de filho. Você não é aquela mulher cananeia, que recebeu, pela fé dela, tudo bem, mas você faz parte da família. É diferente. Você tem a natureza do seu pai, você tem a vida, você tem a riqueza do seu pai. Aquele filho pródigo lá que saiu, o outro, o que é que o outro estava fazendo quando chegou? Reclamando, não queria nem entrar dentro de casa. Você deu aí, fez tudo por esse menino aí que foi lá e fez todas essas besteiras, e eu que estou aqui, te servindo, vindo na igreja em todos os cultos, não falta as escalas, faço tudo direitinho, e ninguém está olhando para mim, não fui promovido, não tenho reconhecimento. Querido, cuidado quando você faz as coisas para ter reconhecimento. Uma coisa é você fazer por amor, e uma coisa é você fazer para ser reconhecido. Quando não há reconhecimento, a frustração chega. É terrível. Ninguém me reconhece, rapaz. Chego na igreja, vou lá limpar banheiro, vou fazer isso, faço aquilo. E o pastor nem olha para mim, o pessoal nem vê o meu serviço. Você está fazendo não por amor. Talvez você esteja buscando reconhecimento. Mas sabe que Deus reconhece você. A sua fragilidade, a sua fraqueza e a sua maneira como está pensando. E Ele quer te salvar hoje. Faça por amor. Faça com entendimento. Não é simplesmente uma escala. Não é uma obrigação. Vou para o culto hoje, tá? Afinal, estou na escala. Não vou dar desculpa de quê? Vou mentir? Vai ficar feio. Olha, eu não posso ir hoje. Não, mas eu não posso mentir não, cara. Tem que ir. O que é que eu faço? Ei, venha. Sabe qual é o melhor dia de você vir para o culto? Quando você não quer. Quando você está cansado, você trabalhou o dia todinho. Está cansado. Pronto, esse dia é o dia que você não pode faltar. Porque no dia que você quer vir, você vem. Se arruma, se prepara mais cedo, bota a melhor roupa, é uma expectativa. Mas no dia que você não quer, aquela coisa, meu Deus, estou cansado. Deixa eu ver aqui se eu estou na escala. Estou não, é? Estou na escala não, já se alegra, não estou na escala. Essa não é a vontade de Deus, querido. Nunca faça nada para querer reconhecimento. Seja na igreja ou seja fora. Porque a gente se frustra. Às vezes a gente quer abençoar a vida de pessoas e a gente olha, rapaz, ajudei tanto, aí a ingratidão, acaba desse. E começa até a falar mal da pessoa depois, porque você se dispôs a ajudar e não ver gratidão. Não faça. Faça, sabe por quê? Porque a bondade dele está dentro de você. Deus, quando fez por você, você não merecia não. Você não merecia. Você não merecia. Mas Ele chegou com amor, com a bondade. A bondade de Deus nos atraiu. Você não veio pelo anzol não. Sabe? Às vezes as pessoas dizem, se você não vier pela dor, ou se não vier pelo amor, vai vir pela dor. Não, Deus não trabalha dessa forma. Talvez seja uma experiência de um ou outro que aconteceu e Ele quer colocar como um ensino, como uma doutrina. Mas a Bíblia diz que a bondade de Deus nos atraiu. Querido, o que nós podemos retribuir para aquele que só nos faz o bem? Só quer o meu progresso, só quer o melhor para mim, aquele que me deu tudo. Deus nos deu tudo. Você não tem o que dizer o que Deus nos deu. Deu tudo. E por isso que, quando eu falei aqui sobre, quando nós entramos numa farmácia e tudo é medicamento, e eu falei com relação às orações, que existem vários tipos de orações, eu acho que a oração de gratidão, ela sobressai. Porque Paulo e Silas, lá, quando eles estavam presos, o que eles tinham para agradecer ali?
pregou o evangelho, foram, apanharam em praça pública, teve uma recomendação das autoridades para colocar lá no cárcere interior, para que eles ficassem presos, mas a Bíblia diz que à meia-noite, eles estavam acorrentados à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Sabe que essa situação talvez que você esteja passando, que você não consegue enxergar motivos para louvar ou para orar, ou você não consegue enxergar motivos, porque muitas das vezes a gente queremos se auto-justificar, eu estou fazendo as coisas corretas, por que não está acontecendo? Deus quer ouvir um louvor e uma gratidão dos teus lábios e da tua boca. Deus quer ver gratidão. Não é o milagre que vai resolver a situação, mas é a gratidão. Porque o milagre pode acontecer e você se endivida de novo, você entra na situação de novo. Até uma vez que eu vi uma coisa que eu vi na rede social, que o cara chegava lá, uma ovelha caia no buraco, o cara tirava, quando pensava que na buraco, caia de novo. Então, às vezes, querido, não é um milagre, é um processo. Deus quer trabalhar o teu caráter, forjar. Você precisa aprender a ser equilibrado com as suas finanças, fruto do Espírito, domínio próprio. Entra na loja, deixa os cartões em casa. Aí chega o cartão em casa, não, mas é em 10 vezes. É em 10 vezes, e está na promoção. É em 10 vezes e está na promoção. É só R$50 por mês. Não, está dentro do meu orçamento, aí compra. Aí entra numa outra loja no outro dia. Menino, não acredito, promoção de novo. Aí quando você vai ver, esse pouquinho que dá para entrar no orçamento, você fica apertado. Imprevistos acontecem com todo mundo. Aí o seu dinheiro está contadinho. Esse é para cá, esse é para cá. Eita! Aconteceu um imprevisto. E agora, de onde você vai tirar o dinheiro? Eita, tem o dízimo. Senhor! Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes que, né? No próximo a gente se, né? Deus é misericordioso com você, né? Se ajeite. Tome jeito. Ele deu 90% e é só 10% dele. Aprenda a administrar suas finanças. Porque Deus quer te colocar no muito. Deus quer te colocar no muito. Mas você que tem criança até pequena, quando você vai fazer compra no supermercado, você solta a criança e diz, pega aí, filho, o que você quiser. Como é que vai ficar a situação? O que é que você vai comer? Só tem esse valor aqui, aí diz, vai, solta aí, compra o que você quiser. É dessa forma, querido. É dessa forma que Deus nos vê. Porque que eu costumo dizer que Deus não dá dinheiro na mão de criança. Deus quer colocar dinheiro na tua mão. Mas você não renovou a mente. Todo o enriquecimento no reino de Deus, nem todo mundo aqui, se eu for falar sobre o fruto, isso aqui não tem valor não. Isso é algo que está muito acima dos valores que a gente possa mensurar ou calcular. Paz, o amor, a bondade dele está dentro de nós. É algo muito, não dá para comparar com valores. Mas quando a gente fala sobre dinheiro, todo enriquecimento do reino, existe um propósito. Aquelas pessoas que têm um coração na mão dele, que sabe que quando Deus diz, ei, fulano ali, ó,
É aquelas pessoas que não precisa dar com a mão direita para que a esquerda não veja, né? Tem muitos desses dentro da igreja, que ninguém está vendo. Não é aquele que vai lá para a rede social, está aqui o sacolão, segura aí. Vamos mostrar aqui no departamento da igreja que nós estamos fazendo obra social. Estamos levando comida para os pobres, cesta básica, expondo a pessoa, sem necessidade. Você está bem, né? Você que está dando, mostra aí, levanta um pouquinho o sacolão, senão não vai sair bem na foto. E a pessoa lá, coitadinha, está sem comer, bota o sacolão aqui assim, para aparecer. Senão leva de volta. Senão eu levo de volta. Deus quer te dar muito, mas para você ser bênção, é tipo o copo ali vai ter que transbordar, para alcançar outras vidas, mas desenvolva a sua vida espiritual, desenvolva o fruto do Espírito, o amor, a bondade, a temperança, essas coisas precisam ser trabalhadas, é algo que todos os dias nós vamos lidar com situações, que vai mexer com a nossa bondade, que vai mexer com o nosso caráter. Tá lá no escritório, aí você está lá e o telefone toca, aí, escritório tal, quero falar com fulano, aí diz, diga que eu não estou, ele está dizendo aqui que não está não, ou você vai mentir? É caráter, querido. Ele não quer falar com você agora ou vai falar com você depois, mas ele não pode não, mas ele está aqui. Diga que eu não estou. E você acaba, são pequenas coisas, as raposinhas, sabe? Vai trabalhando na sua vida, minando, e você vai, em vez de se fortalecer na graça, no amor, na bondade, no que Deus colocou dentro de você, você vai se afundando. Aí, em vez de pedir a Deus, você reclama e se afunda mais. Quebra a reclamação, agradece. Pai, obrigado, porque eu tenho tudo. Não me falta nada. A despensa está vazia, mas para mim está cheia. Eu estou vendo ela cheia. Porque Deus é um Deus de provisão. A economia não é terrena, é divina. O meu sustento vem dele, não vem do meu emprego, não vem da minha habilidade. Não vem do meu emprego público, que tem todo mês. Quem é autônomo sabe como é que é o negócio, né? Tem que crer. Quem entra nada contra o público, né? Mas você às vezes entra num estágio de conforto. Todo mês está ali. Padrão de vida. É preciso você sair do conforto para reconhecer Deus, porque foi Deus que te colocou lá. Amém? Vocês foram abençoados? Você vai reclamar agora? Ou vai agradecer? Ser grato? Diga sempre. Diga assim: amanhã, algo maravilhoso, grandioso, vai acontecer comigo, porque o favor de Deus está sobre minha vida, e eu creio, e eu agradeço, Pai. Amém?